Abra a sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 1. Antes da leitura, eu queria compartilhar que estamos tendo o estudo do livro de Apocalipse todo domingo às 9 horas da manhã. Hoje tivemos um café maravilhoso, um tempo de muita comunhão, e tivemos também o estudo do livro de Apocalipse. Convidei o pastor Jonas para que viesse dar o estudo, e ele deu o estudo do livro de Apocalipse, capítulo de número 5, e foi assim de uma riqueza muito grande. Próximo domingo é a ceia do Senhor, mas preste bem atenção. Para que entendemos o livro de Apocalipse, sempre quando as pessoas vão falar de algo muito ruim, uma tragédia que acontece no mundo, eles falam, foi um acontecimento apocalíptico. E criou uma história, ou criou uma lenda-se, que Apocalipse é um livro de terror, de medo. Não, ela é a revelação de Deus, é muito forte. Mas, a partir do capítulo 6, começa a falar dos 7 selos, dos cavaleiros do Apocalipse, do espírito, talvez, de morte que está agindo na terra, tanto terremoto, tantas coisas estão acontecendo. Você vai começar a compreender várias coisas. Se nós estamos vivendo um período, da tribulação, se é o princípio das dores, se é a ação do cavaleiro amarelo, é algo assim muito profundo e lindo que começa daqui para frente. E às 9 horas da manhã, eu falei com um grupo que estamos, vamos fazer um grupo de estudo e vamos continuar, não importa o número de pessoas, mas tem sido assim, algo fantástico. Hoje pela manhã foi fantástico. Falava com a Manu ali, ela vem, anota tudo, né, Manu? Tem sido assim, de uma riqueza tão grande. E vamos lá, Apocalipse capítulo 5. Eu queria muito que você não ficasse em casa, eu queria muito que você viesse. E logo após tem um culto das 10, tem sido fantástico, viu, gente? Eu quero dizer aqui, olha, Kênia, Deus abençoe você. Stefane, Mateus, seu marido, né, Priscila? Está mandando mensagem para mim, não tem como eu abrir agora, mas pode colocar no grupo da igreja. Se for oração, nós vamos orar. Se for para anunciar, anunciamos. Eu agora não posso abrir, mas aqui, quero dizer, você está nos assistindo. Seu marido está onde hoje? São Joaquim de Minas. São Joaquim de Bicas. Aonde que é isso? Minas Gerais? Ah, que bom. Tem dia que está no Pernambuco, tem dia que está no Recife, tem dia que está no Amapá, assistindo Bahia, assistindo o culto da igreja. Então quero mandar um abraço a meu amigo que está lá em São Joaquim de Bicas. Não é uma alegria, bom saber que você está falando comigo aqui, não é? Glória a Deus. Apocalipse capítulo 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte brotando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, eis que estava no meio do trono, e então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do trono.
tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoava um novo cântico, dizendo: quem é digno de tomar o livro, de abrir os selos? Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. E vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo nome era de milhões e de milhares e milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a força e a honra e a glória e o louvor. E então ouvi de toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelo século dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram e adoraram. Te canta lá, baixuri, anda lá. Dá um ré maior para mim. Dá um ré menor. Dá um ré médio. Eu só vou dar o tom, vocês me ajudam. Ao que está sentado. Ao que está sentado. Aleluia. No trono. Aleluia. E ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, Glória a Deus. séculos dos séculos. Maravilha. Sabe, queridos, eu vou só tentar explicar, não vou entrar em detalhes, sobre o capítulo 5 do livro de Apocalipse. Quero ser bem raso, mas preste bem atenção. Como nós já estamos dando aula, talvez por 7, 8, 10 domingos, sobre os primeiros versículos, o primeiro capítulo de Apocalipse. Mas uma coisa que eu gostaria que a igreja entendesse: hoje eu não queria pregar sobre Apocalipse, eu queria pregar sobre quando Moisés tocou na rocha e ele foi impedido de entrar na terra prometida. E quando ele tocou naquela rocha, era um contexto emocional que ele estava vivendo. Eu estava falando da importância do emocional, das nossas carências, e às vezes tomamos atitude por emoções e por carência, e desviando o foco do propósito de Deus da nossa vida, criamos uma história paralela à história que Deus tem para nós. Mas hoje pela manhã Deus me tocou de trazer no domingo à noite, falando sobre a carta ao livro de Apocalipse, capítulo 5 aqui no altar. E o que acontecia quando Deus deu a revelação ao presbítero chamado João na ilha de Patmos, uma ilha desértica, de pedra, de muita dor, de muito sofrimento. E ali estava João, vendo a igreja sendo perseguida, dilacerada pelo imperador Domiciano, tempo de muito sofrimento. E Deus abre uma janela do céu, e João teve a grande visão do trono aberto e daquele que estava assentado sobre o trono. E quando João teve aquela visão, o próprio Deus mostra um livro que estava escrito por dentro por fora.
E a própria palavra diz que nem no céu, nem na terra, nem anjo, nem mesmo os 24 anciãos. Pastor, o que são os 24 anciãos? Muitos vão dizer que são os representantes das 12 tribos de Israel e também os 12 apóstolos que estão diante do trono de Deus. Nem mesmo os 24 anciãos, nem mesmo os anjos, nem mesmo os querubins, nem mesmo os serafins, nem mesmo o próprio Deus poderia abrir aquele livro. Que livro é este? Pastor, qual é o tema que daria a mensagem? Quem é digno de abrir o livro que está selado? Ou o Cordeiro venceu e ele tem toda a história nas tuas mãos. E o interessante, quando João viu aquela cena do livro selado com 7 selos, e que ninguém também poderia olhar para aquele livro, houve uma grande angústia, houve um desespero. E em Apocalipse, no capítulo 5, fala que João chorava, porque ele sentia que a promessa estava comprometida. E no capítulo 5, um ancião diz: João, não chores. E ali o ancião estava mostrando para João, para mim e para você, qual é o sentido da nossa vida, qual é o sentido da nossa existência, para que estamos nesse mundo, para que estamos aqui nessa terra. Mas hoje eu quero falar para você, porque que nem o próprio Deus poderia abrir aquele livro que estava selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora, e porque houve grande angústia. Imagina João vendo aquela cena, a igreja sendo perseguida, dilacerada, muitos cristãos sendo mortos, incendiados vivos, jogados em arenas, despedaçados, crucificados. E agora um livro que ninguém conseguia olhar para ele, e ninguém poderia. E o ancião diz: tem o leão da tribo de Judá. Ele é digno, ele é capaz, ele pode abrir o livro. E quando João olha, eis que estava um cordeiro ensanguentado. E agora eu quero explicar a você por que ninguém era capaz de abrir o livro senão o Cordeiro de Deus. E eu quero perguntar à igreja: quem é o Cordeiro de Deus? Ninguém sabe? Jesus. Quando a Bíblia fala de cordeiro, ela fala de sacrifício. Quando ela fala de leão, ela fala de governo. Olha aqui, vem cá comigo, não perca não. Sabe quando Adão e Eva estavam no paraíso, todo o poder, autoridade e domínio Deus deu ao homem nessa terra. Deus chamou Adão e diz: tu vai governar sobre tudo. Você sabia o que é pecado? Tudo aquilo que nos domina, isso é pecado. Deus chamou o homem para dominar e para governar. Por isso que Adão colocou nome em todos os animais. Ele tinha domínio de tudo. Deus havia dado a Adão. E quando Satanás vem e engana Adão e Eva, e eles pecam, o domínio e a autoridade foi dada ou foi conquistada pelo próprio Satanás. E depois que Adão e Eva pecou, quando o homem morria, ele não ia para o paraíso de Deus, ele ficava separado de Deus, porque morte significa separação de Deus. Preste bem atenção. Mateus 4, na tentação de Jesus, quando Jesus estava no monte jejuando 40 dias e 40 noites, e veio Satanás a tentar Jesus. O que Satanás diz? Todo esse reino, todos os poderes, toda essa terra pertence a mim, e tudo eu te darei, se só prostrado me adoraste.
E Jesus não levantou e disse: é mentira. Não. A terra foi dada aos filhos dos homens. Mas como o homem pecou, porque toda a humanidade, ela caiu com o pecado de Adão e Eva, agora todo poder e todo domínio pertencia a Satanás. E Jesus venceu Satanás com a própria palavra. Jesus combateu o diabo com a sua própria palavra. Mas quando o próprio Jesus, ele vai até o Calvário, e ele entrega a sua vida como sacrifício vivo. Quando ele, o justo Cordeiro de Deus, sem pecado, ele dá a sua vida por mim e por você. Você consegue compreender por que Jesus morreu por mim e por você? Você consegue entender que amor é esse? Que Deus deu o seu único filho, e o seu único filho deu a sua vida por mim e por você. Porque naquele momento, na cruz do Calvário, quando Jesus ele morre, ele dá a sua vida como sacrifício. O Cordeiro é morto. Na cruz do Calvário, ele estava restaurando todo o poder, ele estava reconquistando todo o poder, todo o domínio, toda a autoridade que pertencia a Satanás para si. Toda cédula que era boa, toda promissória que era boa, promissória de acusação, de sentença de condenação, que estava sobre o homem, que era separação total de Deus, Jesus estava rasgando, quebrando, despedaçando lá na cruz do Calvário. Amém ou não amém, gente? Por isso que eu sempre repito, na sexta-feira do Paixão, muita gente fica triste, muita gente nem come carne, muita gente fica de luto, mas deveria ser a maior festa do cristianismo no mundo afora, porque foi a morte de Cristo que nos trouxe vida, foi a morte de Cristo que nos trouxe restauração, foi a morte de Cristo que nos liberou acesso até o trono da graça. A Bíblia fala que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O que era isso? Deus dando livre acesso ao homem até o trono de Deus. O homem antes, ele não poderia orar, ele não poderia falar com Deus, ele tinha que ir um sacerdote, o sacerdote tinha que pegar uma pomba, um animal, um cordeiro e sacrificar. Deus falaria com o sacerdote e o sacerdote com o homem. Hoje não, em qualquer momento, em qualquer lugar, nós podemos orar, porque o véu foi rasgado, o véu que separava, através da morte de Cristo na cruz do Calvário, ele estava pagando o meu e o seu pecado, nos regenerando, nos levando de volta à comunhão com o Pai. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você pode dar uma salva de palmas ao Cordeiro que foi vivo, que ressuscitou? Ele é o Cordeiro de Deus. Sabe, queridos, e eu fiquei pensando, fiquei olhando essas canções da Nayara, fiquei olhando a canção Tu És, as outras canções que estava dizendo, te falando do Cordeiro, do lugar, da presença. E quanto de cristãos não entende isso? Às vezes, porque nós não entendemos, porque nem o próprio Deus poderia abrir o livro, nem o próprio querubins e serafins poderia abrir e desatar o livro, os 7 selos. Como assim, pastor? Nem Deus poderia abrir o livro. E o anjo forte, a Bíblia diz que um anjo forte, imagina, gente, se um anjo chegar aqui e Deus abrir os nossos olhos espirituais para contemplar um anjo, eu acredito que a maioria seria arrebatada. Agora imagina um querubim, um serafim. A gente não consegue nem imaginar o tamanho de uma glória, de uma majestade, de um querubim, de um serafim. Vem na escola dominical que você vai entender os olhos, os pés, a face de um querubim,
querubim, um serafim, que fica diante do trono, adorando, com vozes de milhões e milhares. A voz é de 100 milhões vezes 100 milhões, adorando 24 horas diante do trono do Cordeiro, dizendo: digno és de abrir o livro, santo, santo, santo. É algo muito profundo e muito rico, talvez para trazer um culto de domingo à noite. Mas porque nenhum deles eram digno de abrir o livro. E o anjo, o texto fala: e vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Porque se Deus abrisse aquele livro, porque Deus, ele age por princípios. Deus não quebra princípios. Se o próprio Deus abrisse o livro, ele poderia ter sido acusado pelo Satanás, dizendo: só porque todo o poder está nas tuas mãos, ou só porque era o teu filho, você abriu esse livro. Porque quando o homem peca, o domínio é dado a Satanás, a autoridade é dada a Satanás. E quando o anjo brada com grande voz, e João entende que ninguém era digno, que ninguém era capaz, ele começou a chorar, e chorava copiosamente. E um dos anciões diz: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Eis que estava no meio do trono um dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, tinha 7 chifres e 7 olhos. Sabe por quê? Só Jesus poderia fazer isso, porque ele foi o único que desceu da sua glória de majestade. O Verbo se fez carne, o justo Cordeiro de Deus. Ele foi fiel até a morte de cruz, e ele pagou o preço, ele deu a sua vida. Porque quando o próprio Deus deu uma sentença ao homem: do suor do seu rosto viverá, a terra, pó ao pó. Quando Deus deu a morte, separação total, quando Deus deu a sentença que a mulher teria dores no parto, dores em sua conceição. Se tem alguém que chama Conceição aqui, vai ficar bravo. E Conceição significa dores, gente. O próprio Deus também deu uma semente, deu uma promessa, que a semente da mulher em breve esmagaria a cabeça da serpente. E quando Jesus morre lá na cruz do Calvário, o Cordeiro vivo de Deus, ele dá a sua vida. A Bíblia fala que houve um terremoto na terra, e naqueles 3 dias Jesus desce às mansões dos mortos, ele desce até o inferno e toma das mãos de Satanás as chaves do poder e da morte do inferno, e ele dá o grande brado: agora é me dado todo o poder nos céus e na terra. Quem pode dar glória a Deus? Eu não sei se eu estou conseguindo explicar, mas eu quero te dizer que o Cordeiro venceu, e que o poder da história está em suas mãos. Quem tem o poder da história da minha vida, da tua vida, da história humana, é o Cordeiro de Deus, é Jesus Cristo, é aquele que está sentado no trono, e também aquele que está à direita do trono, que é Jesus Cristo, o leão
da tribo de Judá. Se cordeiro nos lembra de sacrifício, leão de governo. Escute, nós vivemos num mundo pessimista, negativo, e as pessoas estão dizendo: o mundo vai de mal a pior, e eu estou com medo. É o apocalipse, porque Satanás vai se andar, o cavalo amarelo, o cavalo vermelho, o cavalo negro, e que vai acontecer tragédia, a grande tribulação, o período da grande tribulação, e a igreja a cada dia está assim, que o mundo está assim. E as pessoas começam a estar com medo. Você sabe o que consta nesse livro? Toda a história da raça humana. E ele foi digno de desatar os 7 selos e abrir o livro. Ei, descansa o teu coração. A história está na mão daquele que tem todo o poder dos céus e da terra. Todo o poder pertence ao leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Ele é digno de abrir o livro. A história da terra, o que está para acontecer, não está nas mãos do diabo. Não é Satanás que tem todo o poder e todo o domínio da terra. Não. Todo o poder e todo o domínio está nas mãos de Jesus Cristo de Nazaré. Sabe o que eu digo para mim e para você? Eu e você estamos seguros. Pode aplaudir Jesus? Você pode dar um aplauso a Jesus. Eu e você estamos seguros. Sabe, eu poderia aqui falar dos 7 selos, mas não vou falar. Sabe por que eu não vou falar? A gente precisa aprender a vir na escola dominical. Sabe por que eu não vou falar? Porque eu vou começar a falar dos 7 selos. Quem não entender que o poder da história humana está nas mãos de Jesus, começa a ficar com medo. E eu não estou aqui para fazer com cada período que está acontecendo. Se você pega agora o ataque do Hamas em Israel, se você pega o que está acontecendo na Europa, na Ucrânia, os terremotos que estão acontecendo em Dubai, o que acontece no Rio Grande do Sul, o que está acontecendo na terra, está escrito nos 7 selos e nos cavaleiros do Apocalipse, está escrito aqui na palavra. Mas quem tem um controle é Jesus. E uma coisa eu quero dizer para mim e para você, meu querido e minha querida: a Bíblia fala que a vida do homem vai de 70, 80, 90, e quando passa disso é enfado e canseira. Isso para Deus é 1 minuto, e às vezes nós choramos porque alguém morreu nessa terra. Mas eu quero te dizer, meu irmão, na morte de qualquer cristão tinha que haver festa, júbilo, celebração, porque o crente que está nas mãos daquele que tem todo o poder nos céus e da terra, na mão do cordeiro que foi morto, ressuscitou, que é o leão da tribo de Judá, ele passa da vida para a vida. Crente em Jesus não passa da morte para a morte, mas passa da vida para a vida, e volta para casa e vai habitar no paraíso de Deus com Jesus. E o texto fala dos 7 selos, fala também dos 7 chifres. O que são os 7 chifres? São os atributos de Deus, que só Deus tem: onipotência, onisciência e onipresença. 7 chifres, fala, quando a Bíblia fala de 7, 7 é o que? 7 é plenitude, é algo completo. Por isso que é conhecido como o número de Deus. E quando o texto fala dos 7 chifres, está falando de todo o poder completo nas mãos de Jesus. Quando o texto fala dos olhos, está falando da onisciência, do conhecimento. Por isso
disse que quando nós começamos o capítulo 1 de Apocalipse, e uma das intenções do livro de Apocalipse, quando Jesus veio a essa terra, ele veio como cordeiro, como ovelha muda levada ao matadouro. E quando Deus revela a João o livro de Apocalipse, ele estava revelando Jesus como aquele que tem os olhos como chama de fogo, os cabelos brancos como a neve, os seus pés como latão reluzente, a sua voz como muitas águas, como aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. E o interessante, quando nós vamos às cartas, às 7 igrejas do Apocalipse, o interessante que a Bíblia fala, o próprio Deus dizendo: eu sei quem tu és, eu conheço as tuas obras. Tem nome que vive, mas está morto. Diz que é rico, mas não vês, que é miserável, cego e nu. Eu tenho visto, eu conheço, eu sei. Sabe quando a Bíblia fala dos olhos, está falando do conhecimento profundo. Deus conhece todas as coisas. Fala da onipresença. O que é onipresença? Ele está presente em todos os lugares. E quando nós estávamos ministrando sobre as cartas às igrejas do Apocalipse, nas cartas fala que o próprio Jesus passeia no meio da sua igreja. Eu e você podemos não ver com os nossos olhos naturais, mas o Cordeiro que foi morto e ressuscitou, e na pessoa do Espírito, ele passeia no meio desta igreja. E uma coisa que alegra a minha vida é que o meu nome está escrito no livro da vida, pelo sangue precioso de Jesus na cruz do Calvário. Não tenha medo, mas sinta seguro. Que pavor! Ele conhece quem sou, Ele sabe tudo. Mas nós estamos na dispensação da graça, favor imerecido. Ele nos regenerou, Ele nos restaurou. Não somos justos, somos justificados. Não somos santos, somos santificados. Ele conhece, Ele sabe que somos pó, sabe que somos pecador. Mas a Bíblia fala que um coração arrependido e contrito não desprezará o Senhor. A Bíblia também diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que estás no céu. Ei, nós temos o Cordeiro como advogado justo e fiel, que está diante do Pai Todo-Poderoso. Por isso que a carta a João diz: filhinhos, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, temos um advogado justo e fiel, que está diante do trono de Deus e intercede por nós. Advogado fiel. Tem uma canção assim, né? Quem já leu o Salmo 139? Eu até canto a canção, se vocês me permitirem. Senhor, tu me sondas e me conheces. Conhece o meu assentar e o meu levantar. Se eu desço até o profundo do abismo, ali tu estás. Se eu subo até os altos céus, ali também, Senhor, estás. Como me ausentarei da tua face? Isso é onipresença, onisciência, é onipotência. Esse é o Cordeiro de Deus. Talvez você esteja aqui e não está entendendo a sua dor, o seu problema, a sua família, o que está acontecendo. Mas eu vim aqui para te dizer: o Cordeiro venceu, e Ele tem o livro nas tuas mãos. Ei, eu vim aqui para te dizer: está doendo, mas não desiste. Está chorando, mas não desiste. Ei, essa vida vai passar. E se nós esperamos em Deus só nessa vida, somos os mais miseráveis dos filhos dos homens dessa terra. A Bíblia fala que tem uma glória, que tem um lar. Sabe o que a cada dia me preocupo? Que nós não podemos ficar preparando a igreja para ficar na terra.
que a gente não pode ficar o tempo todo falando de prosperidade. Eu não posso ficar aqui o tempo todo dizendo, dá o seu tudo, entrega o seu tudo, porque você vai receber, ainda que esse seja um dos princípios do eterno. Mas eu preciso vir aqui e dizer, estamos aqui, mas não ficaremos aqui. Estamos aqui, mas não somos aqui. Habitamos em 7 Lagoas, mas essa não é a nossa pátria, essa não é a nossa cidade. Nós temos uma pátria celestial, temos a cidade do grande Rei, e nós estamos nessa jornada, porque um dia bem breve nós nos encontraremos nos ares, junto com o leão da tribo de Judá, que é Jesus, o Filho de Deus. Que se assenta sobre o trono do céu. Rafa, minha amiga, coloca o capítulo aqui, a gente termina lendo. Vi na mão direita aquele que estava sentado no trono. Um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Pode continuar. E vi também um anjo forte. A Bíblia fala, imagina que Deus vai dar ordem ao anjo. Isso depois do arrebatamento da igreja, depois do grande tribulação, depois do Armagedon, depois de novos céus e nova terra, depois da luta entre Gog e Magog na grande Jerusalém. O próprio Deus vai dar ordem ao anjo forte para que prenda Satanás. E esse anjo forte bradou, proclamava com grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Como que Jesus... Oh Deus, não deixa eu rir assim não, que é muito feio. Como que Jesus venceu vivendo o propósito. Como Jesus venceu se entregando por nós na cruz do Calvário. Ele veio para cumprir um propósito. E eu comecei dizendo, qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Quando eu entendo qual é o meu propósito, para que vir nesta terra? Aí não tem nem sofrimento. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes. E a gente poderia ficar aqui falando o que significa os 4 seres viventes. E entre os anciões de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, e bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele. Pensa nisso, gente. Quem tinha o livro na mão direita? O próprio Deus, que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, e tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações. Tem alguém do ministério de intercessão aqui, gente? Tem alguém? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Tem alguém que ora aqui? Escuta, todas as orações que nós estamos feitas, ela chega até o trono da graça de Deus, como taças diante do altar de Deus. Pode parecer que não está acontecendo, pode parecer que Deus não está ouvindo, mas ela chega diante do trono da graça de Deus. Por isso que a igreja pode orar, por isso que a igreja pode clamar, ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda, pode continuar orando, porque ela chega como taças diante do trono da graça de Deus. Eu já preguei, agora só vou ler e vamos embora. E entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe
abri-lhe os 7 selos, porque foste morto e com teu sangue comprar. Eu fui. Tem alguém aqui que foi comprado, que foi restaurado, que foi redimido? Por isso que a graça não é de graça, a graça custou o sangue precioso de Jesus. Meu irmão, eu fui comprado, eu fui resgatado. Por isso que eu sou herdeiro e co-herdeiro de Cristo. Compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste. Gente, isso é muito forte. O diabo fica endemoniado lá no quinto dos infernos. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote. Meu irmão, segundo a ordem de Melquisedeque, e a cruz de Cristo nos fez um reino de sacerdote, nos fez nação santa, nos fez povo escolhido, nos fez geração eleita, nos fez menina dos olhos de Deus. E Ele nos constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Tem lugar de medo para o teu coração ainda? E ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, querubins, serafins, anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. 100 milhões vezes 100 milhões, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelo século dos séculos. E os 4 seres viventes, gente, pensa o que é isso. Se um querubim, um serafim vir na terra, explode talvez. Agora imagina os 4 seres viventes, os 24 dos anciãos, tamanha glória e majestade, prostrado diante da glória de Deus, proclamando. Hoje não dá tempo, mas eu te chamo para a escola dominical. 1 Coríntios capítulo 15, ao brado que a Bíblia dá, capítulo 15, versículo 55 diz: onde está, ó morte, a tua vitória, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Quando Jesus ressuscitou, Ele venceu a morte e ao inferno. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Preste bem atenção. A sua vida precisa estar na mão de Jesus. A Bíblia fala que aquele que confessar diante dos homens, Deus o confessará diante do Pai. Mas aqueles que envergonhar diante dos homens, Deus o envergonhará diante do Pai. Mas aquele que confessar com os teus lábios e com teu coração creres, será salvo. Aquele que tem nas tuas mãos, e ele tem o poder de desatar os selos e abrir o livro. Ele tem o poder de escrever o teu nome no livro da vida. Talvez a igreja não entenda e nem compreenda o porquê que a gente pergunta: quem quer entregar a vida a Cristo? Por que que incentivamos a uma decisão pública? Porque quando nós tomamos uma decisão pública diante dos homens, aquilo que é feito diante dos homens é confirmado diante da glória. E quando você toma a decisão no altar, há anjos. E aquele que tem os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, aquele que passeia por meio da igreja, ele está aqui confirmando,
Ele está aqui selando, dizendo: é meu, é minha, é meu, é minha, é meu, é minha, é meu, é minha. A igreja precisa voltar a pregar Apocalipse. E eu tenho encontrado gente por aí que diz assim: pastor, quando você faz um apelo, eu fico com vontade de aceitar Jesus e eu sou crente. Eu digo, eu também, quinta-feira eu aceitei Jesus de novo lá na casa do pastor Maria. Me cobrou: pastor, eu já aceitei Jesus 10 vezes, aceita 200. E talvez você está aqui, Jesus hoje está chamando você. Se assenta, se assenta, se assenta, me dá 2 minutos que a gente vai embora. Eu quero perguntar se tem alguém aqui que Deus está falando no teu coração. Às vezes, talvez não hoje, mas tem dia que Deus me toma de ousadia no espírito, no momento de um apelo. E eu já estive em alguns apelos e o Espírito Santo falava comigo: faz esse apelo, porque é a única chance que as pessoas têm hoje de entregar a vida a Jesus. Eu lembro que eu estava pregando um dia em Paropeba e o Espírito Santo me incomodou de fazer o apelo. Mas aquele dia eu me tornei chato. E uma das coisas que eu falei: se um dia por acaso eu venha virar pastor, pregador, eu nunca vou fazer apelo, porque não tem nada mais invasivo, agressivo, chato do que fazer apelo. Primeira vez que eu me converto, naquele dia eu fui incisivo, eu fui chato. E tinha um menino de 16 anos e ele entregou a vida a Cristo. Não sabia eu que no outro dia haveria um acidente, uma maçaneta entraria aqui, pegaria o baço, e era o último dia da vida dele. Primeira vez que eu preguei lá na igreja batista do Alvorada, pastor Roberto, e eu fui orar para um senhor que estava embriagado, e fechei o olho e ele deu um soco na minha orelha, e eu assustei, e eu gritei tanto expulsando o apelo, e eu fiquei olhando para aquele homem dizendo: eu quero distância desse homem. E o Espírito Santo diz: faz o apelo. E eu fiz o apelo, ele entregou a vida a Jesus. Chegou em casa, ele morreu. Eu poderia contar aqui mais ou menos 10 histórias para que você compreenda. Talvez domingo à noite, quando o Espírito Santo me impressiona, e talvez você esteja aqui, Deus está falando com você, você que ainda não tomou essa decisão. Não uso de força de persuasão, mas eu entendo aquilo que o Espírito ministra à igreja. E se você está aqui e você distanciou, se afastou, hoje aquele que tem os 7 chifres e tem os 7 olhos, que são os 7 Espíritos Santos de Deus, te chama a um recomeço, a um reinício, a tomar uma decisão de voltar para o Senhor. E talvez às vezes nós nos perdemos, como a dracma se perdeu dentro de casa. Muitas das vezes nós nos perdemos dentro de casa e só encontra aquele que se perde, só procura, só acha aquele que está procurando. E quando a dracma se perdeu, a luz foi acesa para que a sujeira fosse limpa, e o Cordeiro de Deus te chama aqui hoje. E eu quero chamar você. Tem alguém hoje que quer tomar a decisão de entregar a vida a Cristo? Levante uma de suas mãos, eu quero orar com você. Deus abençoe você. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém que está distanciado, afastou dos caminhos? Tem alguém que está dentro da própria casa e hoje Deus te chama dizendo: eu quero você de volta. Eu quero que você volte. Há uma voz te chamando para perto. Há uma voz dizendo assim: hoje chegou o teu dia, chegou a tua vez. Hoje é hora de confessar diante de Deus e diante dos homens: Jesus, o Cordeiro, digno de abrir o livro, o leão da tribo de Judá. Tem mais alguém que está aqui para tomar essa decisão? Será que tem alguém que diz: pastor, eu estava quase, eu fico com vergonha, eu fico, sabe, vou, não vou, meu coração fica batendo forte, eu quero entregar a vida a Cristo mais uma vez. Hoje Deus chama você, hoje o céu está te chamando, hoje Deus está dizendo: eu quero arrancar essa tristeza, eu quero arrancar essa angústia, eu quero arrancar esse medo que aflora dentro da tua alma, no profundo dos teus rins, no âmago da tua alma. Eu quero mudar a tua história, eu quero que você volte, e eu quero reescrever ou escrever o teu nome no livro da vida. Só aquele que tem o poder de abrir o livro e desatar os selos tem o poder de escrever o teu nome. E Deus hoje te chama.